Muito bom dia, gente. Seja todo mundo bem-vindo. Nós dedicamos aí uns 15 minutinhos sem estarmos gravando para tirarmos dúvidas sobre produção textual e acredito que foi uma coisa que ajudou muito vocês, né? Todo mundo que esteja vendo esse vídeo aqui, independentemente de ser aluno agora ou não sendo aluno, enfim, saibam quando você faz uma atividade de produção textual, o que vai contar algum ponto para você, seja o aplauso da plateia que vai ler o seu texto, que vai ouvir você lendo o seu texto, seja a pontuação que virá lá no resultado de um Enem, de um concurso, enfim, se você cumpriu o que foi estabelecido ou se você não cumpriu, né? Se você abordou um tema, falou sobre o que a prova disse que era para você falar, ou se você não falou, se você não abordou, o quanto que você abordou, se abordou de modo bem feito ou se não. Do mesmo jeito que numa prova, você tem uma simulação da realidade, na realidade você também é avaliado se você fez de modo eficaz ou se não fez. Se você disse, sei lá, num encontro religioso, num casamento, ou numa festa, ou sei lá no que, se naquele local você falou o que era para falar de modo bem dito, de modo bem elaborado, do mesmo jeito é na escrita de uma situação formal, né? de avaliação. Sendo que a avaliação é uma espécie de simulação da realidade, vamos dizer assim. Tipo, no Enem, eles colocam um conjunto de textos e pede para vocês, diante daqueles textos ali, reagirem às ideias do texto e se posicionarem sobre um certo tema, sobre uma questão da sociedade. Por exemplo, a maneira como a gente trata as pessoas que têm algum tipo de problema mental, algum comportamento que é considerado problemático, vamos dizer assim, entendeu? Então, o quanto que você reage aos textos que eles colocaram para você ler, o quanto que você traz conhecimentos da sua vida, dos seus estudos, das suas leituras, para fazer uma reflexão sobre o tema de como é que a gente deve lidar com o diferente, com o que é considerado com algum tipo de problema mental, porque olhando de perto todo mundo é louco, né? Então, quem à distância a gente olha e vê que se comporta de um modo que é considerado diferente, então o quanto que você, de maneira bem feita, traz conhecimento, escreve de acordo com a norma padrão da língua portuguesa que nós estamos descrevendo aqui nessas nossas aulas, o quanto que você constrói um texto que dá conta do tema nos moldes, né? No formato que as regras daquela prova diz que é para ser feito, vai se gerar a sua nota. Da mesma forma, quando você fala para um público seu de uma plataforma, antigamente eu falava YouTube, mas agora ficou ultrapassado também, né? Um monte de plataforma aí, dentre elas o YouTube, em que você coloca lá o conteúdo, o quanto que você fala de modo adequado, desenvolve bem as ideias e tal, é o que vai gerar a repercussão do seu trabalho. Isso considerando um público exigente. O público idiota, aí quanto mais babaquice falar, mais acaricia o coração dos idiotas e mais views tem de gente idiota. Mas a gente não está na escola para regredir mentalmente, para regredir psicologicamente. A gente está para tentar evoluir, né? Para tentar crescer. Então, por isso que eu digo. Vocês podem pensar, professor, mas quem fala muita bobagem acaba tendo muito views. Para idiotas, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso agora é o seguinte: o que eu vou agora trabalhar com vocês, nesse que é o primeiro vídeo do nosso encontro, é justamente como é que a gente organiza o que a gente escreve para dizer assim, estou argumentando. Ok? É uma aula sobre sequência argumentativa. Podem anotar aí. Tema da aula: sequência argumentativa. Como é que eu organizo o que eu escrevo? Como é que eu organizo o que eu digo para que chegue ao meu leitor de uma forma que se possa dizer: aqui tem uma relação de ideias que defende uma visão, que defende um ponto de vista, que defende uma opinião sobre um certo tema, certo? É uma aula que é talvez das mais importantes. Por que é tão importante a gente estar aqui nessa pré-véspera, nessa antivéspera de Réveillon, né? De festa de fim de ano, lá vai, blá, blá, blá. Essa aula é tão importante, porque, gente, se tem uma coisa que vocês vão ser cobrados como estudantes, para qualquer coisa que vocês forem fazer, é construir um texto que tenha ali um posicionamento de vocês em relação a alguma coisa. Entendem? Essa é uma aula bem importante.
tem outras aulas no canal do professor Ciro Soares. Vocês vejam lá essas aulas. Coincidência ou não, é das mais vistas. Não tem muitos views, né? As aulas, na produção e tal. Mas é engraçado que essas chegam a ter muito mais do que outras aulas. Eu acho que é porque as pessoas procuram muito por esse tema, né? De como fazer uma argumentação. Então, eu preparei um material específico para essa aula de hoje. Cadê? Como é que eu compartilho? Porque eu já estou compartilhando, né? Uma tela. Agora que parou de compartilhar. É isso, gente. Não tem diretor para ir dando comando. Tem apenas uma colega aqui me ajudando. Deixa eu perguntar, minha diretora, o áudio está direitinho, tá? Diretora? Alô? Vamos lá. Gomes Pereira, o áudio está direitinho, tá, meu cabo? Turma? Tá, sim. Tá, Tô né? ouvindo direito. Legal. Então, deixa eu compartilhar, que eu estava compartilhando e fiquei todo desorientado, não sabia. Eu não parei o compartilhamento do primeiro momento da gente. Bem, está aqui. Eu já fiz uma observação introdutória. Hoje nós vamos ter essas duas partes, né? Sequência argumentativa. Meu objetivo é que vocês sejam capazes de reconhecer a sequência argumentativa, certo? Que posteriormente vocês vão construir, vocês vão usar, vocês vão exercitar na nossa próxima produção textual. E na parte 2, que eu vou começar a gravar daqui a pouco, nós vamos fazer uma revisão gramatical. Vamos rever aquilo que a gente já estudou, certo? Então vamos aqui para a nossa parte 1. Então o meu objetivo lá na outra parte é que vocês fixem, que vocês relembrem, que fique na memória de vocês os conteúdos que nós já estudamos. Agora eu quero que vocês consigam identificar, reconhecer o que seria uma relação argumentativa, certo? Então, uma sequência é como se fosse assim, é um conjunto que você pode dividir em partes, certo? Como é que a gente faz uma dança? Eu vi um documentário sobre as danças e tal, não sei o quê, que tem um monte de gente estourando, ficando famoso. A câmera está desligada? Agora eu fiquei preocupado. Não, tá tudo ok. Beleza. Então eu vi um documentário aí numa plataforma dessas enfim, de vídeos sobre as dancinhas, né? E umas pessoas se queixando porque elas criam a dança, né? Criam a sequência, o passo a passo da dança, né? A sequência, e alguém que já tem fama vai lá e faz a dança, fica mais famoso, ganha muito dinheiro, e quem criou a dança não ganha nem os parabéns. Você já viu isso, meu diretor? Hein, diretora? Vocês viram isso já? Negócio da dança. A Cíntia tá aí, não? Voltei. Pronto. Cíntia, você viu esse negócio de que tem um certo Professor, debate. Oi, meu caro. eu já vi, tipo, com música, com composição, né? Tem até, eu já vi vários casos, assim, reais, só que tem até aquele filme Animação Viva, não sei se você conhece, que Conheço não. ele fala sobre isso também. Legal. Filme. É meio que um spoiler, mas eu acho interessante. Então, eu só estou querendo que fique na cabeça de vocês a ideia de sequência. É um todo que a gente organiza em partes. Aí tem as sequências que vocês estudaram lá no primeiro ano, narrativa, descritiva, como é que a gente conta uma história, tem um passo a passo para todas. Como é que a gente descreve algo, tem um passo a passo para, enfim, as várias formas de descrever. Então, para a gente argumentar, também tem uma espécie de passo a passo, que não é só um, certo? Mas essa aqui é como se fosse duas maneiras gerais. Eu vou mostrar nessa aula, a gente vai demorar um pouquinho a mais por causa do começo que eu dialoguei com vocês, certo? Vocês vão ter paciência, no segundo horário a gente vai mais rápido. Então, olha, observações, vamos aqui. Primeira, relação argumentativa, certo? Eu tirei isso de um livro chamado A Organização dos Discursos, de um intelectual estudioso chamado Patrick Charroudot, certo? Então está aí. Para Patrick Charroudot, a relação argumentativa se dá dessa forma. Deixa eu ir logo bem direto, bem na prática, porque ajuda vocês. Vocês estão lá no Enem, vocês estão lá no concurso para ser, sei lá, daqui a 6 anos,
delegados. 6 não dá tempo ainda, não. 8 anos para vocês serem delegados, para vocês serem juízes, ou daqui a 5 anos, para vocês serem. 5 não dá também. 6, terminou o ensino médio, mais 4 anos de faculdade, para vocês serem policiais federais, policiais rodoviários federais, ou qualquer cargo que seja do sonho de vocês, certo? Então, lá, vocês vão escrever parágrafos. Então, isso aqui é como se fosse a sequência, a relação em cada parágrafo. Você pode começar com um período 1, cada parágrafo, em que você traz, olha, um dado, uma certa informação, que funciona como uma espécie de premissa, ou seja, um ponto de partida. Você pode começar explicitando qual é o argumento que você vai desenvolver. Você pode começar o seu parágrafo já trazendo uma espécie de prova, uma coisa que não tem como contestar. Está ali, é uma prova e tal. No começo do parágrafo. É o período 1. Depois você vai para um período 2, em que você faz uma inferência, ou seja, você apresenta uma informação que decorre do que você disse antes. Uma nova coisa que você está dizendo, desenvolvendo a ideia. E depois você chega a uma conclusão num período 3, dentro de um mesmo parágrafo. Pronto, se vocês memorizarem isso que eu estou dizendo, passarem a observar em textos bem escritos, vou dizer assim, esse tipo de relação, começarem a perceber à medida que vocês forem lendo, e vocês exercitarem isso, é o caminho para vocês alcançarem uma nota alta numa redação, é o caminho para uma aprovação do concurso. Agora, essas coisas a gente não consegue desenvolver em si de um dia para o outro, entendeu? Vocês vão fazer um exercício, vão poder refazer, eu vou ler a atividade de vocês e tal, e muitos vão tentar, outros talvez nem tentem, entendeu? Mas, assim, se vocês treinarem um ano, vocês vão aprender, que é tipo andar de bicicleta, entendeu? A aula é só o começo. Eu vou explicar isso aqui de novo e vou mostrar exemplo e depois outro exemplo e a gente vai encerrar esse primeiro momento, certo? Então, como é que eu organizo o que eu digo para eu dizer estou argumentando? Certo? Vocês já me entenderam, meu diretor, minha diretora. É legal que agora eu estou com 2. C e H. C e H. Vocês entenderam que isso aí é quando você olha para um parágrafo e encontra esse tipo de relação entre as ideias, você pode dizer, não, aqui eu tenho argumentação. Deu para entender isso? Isso é um teórico. Isso serve, entre aspas, para qualquer texto argumentativo. Certo? Você pode começar, que é a sua asserção de partida. O que é a asserção? É uma afirmação, algo que você diz no início da sua argumentação. No caso, para nós aqui, é no início do parágrafo. Eu estou pensando a unidade parágrafo, o pedaço lá do seu texto. Certo? O que eu posso começar dizendo no meu parágrafo, como asserção de partida? Eu posso trazer um dado numérico, tantos por cento dos brasileiros, o mundo apresenta tal quadro, um certo dado. Esse dado, ele funciona como um ponto de partida, como uma premissa, que é o que vai me permitir chegar à inferência. Ok? Todo ser humano é mortal. Aí você chega assim e diz, Ciro é ser humano. Logo, Ciro é mortal. Então, esse tipo de relação é o que nós estamos pensando aqui. Premissa, inferência, conclusão aqui. E eu estou pensando isso justamente dentro do parágrafo. Nesse início, você pode dizer que você tem já o argumento. É a ideia que você vai defender, é a ideia que você vai desenvolver. Você pode chamar isso também de uma espécie de prova. É o que comprova o seu posicionamento ali e você vai desenvolver. Certo? Logo depois desse dado, dessa premissa, desse argumento, você desenvolve uma reflexão que decorre do que você disse antes, uma inferência, e você encaminha para uma conclusão. É esse procedimento que vocês vão fazer para argumentar a vida inteira. É isso que quem vai ler a sua atividade avaliativa vai observar se você foi capaz de fazer. No caso do Enem, você vai fazer pelo menos 2 vezes, né? Que diz para você desenvolver argumentos consistentes e coerentes, blá, 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 entendeu?
Vamos ver um exemplo aqui que eu tentei fazer, fiz especialmente para essa aula, nunca tinha feito essa parada, não. Vocês conseguem ver a tela? Conseguem? C e H, meu diretor e minha diretora. Sim. Conseguem, né? Então, eu coloquei de duas formas. Coloquei um ao lado do outro, que é como se fosse você desenvolvendo o parágrafo, entendeu? Aqui o primeiro, olha. Vejamos até que ponto podemos dizer que a relação entre as proposições seguintes, ou asserções, é um outro nome, um nome chique, asserções ou proposições, exemplificam a relação argumentativa, certo? Então, tá aqui, olha, proposição 1. Todo estudante é ser humano. Isso é a seção de partida. Aí vocês podem chamar como quiser, pouco importa, que vocês não estão fazendo uma tese, entendeu? Isso é um argumento, isso é um dado, isso é uma premissa, pronto. Vocês partem disso. Todo ser humano, todo estudante é ser humano. O que eu posso dizer depois disso? Seres humanos têm necessidades, faltou um S, supridas com o uso de dinheiro. Isso é minha seção de passagem. Agora eu quero chegar a uma conclusão. Conclusão: estudantes precisam de apoio financeiro para necessidades humanas. Dá para entender isso aí que eu estou ilustrando? Qual é o tema? Qual é o tema dessa prova? Qual é o tema? Vou colocar um T. Qual é o tema? Igual dinheiro para estudantes. Gostam desse tema ou não gostam? Ok? Sobre a questão de você financiar a vida estudantil, o que você tem a dizer? Olha, todo estudante é um ser humano, e os seres humanos eles têm necessidades que são supridas por dinheiro. Então, é uma coisa necessária, precisa-se pagar estudante para ele estudar. Entendeu, meu diretor e minha diretora? Essa relação argumentativa, sim ou não? Sim. Olha o segundo. Eu criei... É uma tentativa minha, viu? Desculpe se não ficar tão boa. Daqui a pouco vem uma do nosso livro, Brasil, uma biografia, certo? Segundo, estudantes dedicam muito tempo para aprender. Isso é o desenvolvimento, mais uma vez, do parágrafo, certo? Ponto. O tempo dedicado a aprender diminui o tempo para ganhar algum dinheiro. Ok? Então, não está tão 100% preciso aí, podia ficar escrito melhor, mas eu tinha só esse espacinho, eu queria deixar só aqui. Então, todo mundo entendeu, não é? Olha, quando a pessoa precisa dedicar muito tempo a estudando, quando ela dedica muito tempo ao estudo, logo ela tem menos tempo para ganhar algum dinheiro. Conclusão, estudantes merecem, aí tem as escolhas dos verbos, né? Merecem receber dinheiro para estudar, porque eles não têm tempo para ir ganhar dinheiro. Minha diretora, entendeu esse exemplo? Sim, compreendi. Número 1, asserção de partida. Chamem como quiser. É um argumento, é um dado, é uma premissa. Podem chamar como quiser para esse nosso momento. Você parte da ideia de que o tempo do estudante ali é uma coisa que é muito limitada, né? E aí você chega à ideia de que quando ele dedica tempo ao estudo, falta para outra coisa, diminui de outra coisa. Então, se ele continua com as mesmas necessidades, ele merece receber algum dinheiro. Está coerente, minha diretora? Ou acha que não, não é para estudante receber dinheiro coisa nenhuma? Cada um que trabalhe e estude, e quem não precisa trabalhar para poder se manter enquanto estuda, sai na vantagem, e quem precisa trabalhar, que se arrebente. Quando vocês virem alguém dizendo por aí afora que cada um tem que lutar por si só e tal, a meritocracia, vá atrás. É alguém que recebe tudo, transporte escolar, melhores escolas, atenção da família, professor particular, né, recebe tudo para chegar lá na frente e já conquistar a melhor vaga da universidade, o curso que quer, já tem um dinheiro para abrir o próprio negócio e vai ser o patrão de quem tem que trabalhar para poder estudar e tal, blá, blá, blá. E a gente tenta no Instituto Federal, através, né, de ter professores com uma carreira, através de concurso público para selecionar, através do nosso centro de aprendizagem, diminuir essa desigualdade, né? Dar alguma oportunidade, enfim. Terceira relação argumentativa. Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui, gente? Meu objetivo era esse, viu? De mostrar isso aqui, que está aqui em cima. Dá para ver isso no que eu escrevi? Dá, minha diretora, meu diretor?
levar ali para baixo isso. Já vem um exemplo de livro. Vou colocar aqui. Vocês conseguem ver isso aqui? Por favor, interajam comigo. Sim, não, talvez. Um país se desenvolve com investimento em educação. Essa é a minha seção de partida. É o meu dado, o meu argumento. Qual é o tema dessa minha prova aqui? Qual é o tema? Dinheiro, bolsas para estudantes. PS, para estudantes. Certo? Um país se desenvolve com investimento em educação. Os educandos, ou seja, os estudantes, são elementos fundamentais de um sistema educativo de um país. Então, muitas vezes, a gente quer, tem que desenvolver ciência e tecnologia, e vocês, eu já estou me considerando fora um pouquinho, continuo estudando e tal, mas já cumpri aí, né? Ensino médio, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, já estou no mercado trabalhando, né? Então, a gente quer que a educação melhore, papapá, e os estudantes? É só com escola bem estruturada e professor que se faz? Não, é com o estudante. E para o estudante conseguir se dedicar, que ele precisa, eu acho que tem que dar grana, não tem outra história, entendeu? Um país se desenvolve com investimento em educação. Meu diretor e minha diretora, eu acho que isso não é uma coisa que a gente precisa discutir. Eu acho que o mundo todo sabe disso, né? A Coreia é o que é porque estuda. Os Estados Unidos são o que são porque atrai pesquisadores, estudiosos e todo mundo, entre aspas, né? Quem é o mais destacado nas escolas acabam tendo bolsas gratuitas nas universidades que são particulares, né? Eles são espertos, vamos dizer assim. Então, os educandos são elementos fundamentais, a minha seção de inferência, né? A minha passagem, o meu desenvolvimento. Os educandos são elementos fundamentais do sistema educativo de um país. A oferta de dinheiro para estudantes promove o desenvolvimento de um país. Será que eu posso dizer isso, minha diretora? Se eu der dinheiro para os estudantes estudarem, eu estou contribuindo para desenvolver o país? Eu acredito nisso. Mas, enfim, eu queria que vocês tivessem percebido, nessa primeira, a seção de partida, ok? Nessa segunda parte aqui, olha. Nessa segunda parte, a seção de passagem. E nessa terceira parte, a seção de chegada. Querem me perguntar alguma coisa sobre isso? Tem perguntas aí no chat? Minha diretora, tem perguntas? Meu diretor, Não. querem formular uma pergunta, vocês? Digam para mim, por favor, se eu conseguir escrever de uma forma que vocês entenderam essa relação. Foram exemplos que eu criei para essa aula. Sim, não, talvez, digam, por favor. Vocês dois, conseguiram? Professor, é porque aqui ficou travando um pouco, aí teve algumas coisas que eu fiquei meio... Não deu para ouvir. Quer perguntar? Então vamos fazer assim, eu vou para uma revisão agora. Pode... Não vou invadir o nosso intervalo, e o nosso encontro de hoje vai ser só sobre relação argumentativa, sequência argumentativa. Pode ser. A segunda parte eu vou explicar um exemplo textual, vou mostrar outra forma de entender. Essa aqui é com base em Patrick Charrodot, a relação argumentativa. No próximo vídeo eu mostro com base em Jean-Michel Adam. É um negócio todo com homem de nome francês, né? Lá em Jean-Michel Adam, como é que ele pensa essa relação argumentativa. Aí a gente vê, enfim, fica com tranquilidade. E a revisão eu faço no próximo encontro, não tem problema. Então, sequência argumentativa, né? O que é que eu estou dizendo? Que você pode construir um parágrafo em que você parte de algo. Pode ser um dado, pode ser meramente uma premissa, uma relação que você criou na sua cabeça, certo? Essa ideia inicial, ela é já o seu argumento, é a ideia principal que você quer que fique na cabeça de quem vai ler, de quem vai ouvir o que você está dizendo. Ela já é também uma espécie de prova. Tipo você dizer, olha, um país só se desenvolve com investimento em educação. Isso é um argumento, isso é uma premissa, isso é um dado, isso é uma prova. Óbvio que eu não estou aqui querendo reproduzir para vocês a teoria de Patrick Charrodot. Eu estou me apropriando dela para vocês colocarem na cabeça uma forma de escrever. Então, vocês vão lá, no seu parágrafo argumentativo, vocês vão partir de uma ideia. Ok? A seção de partida.
essa ideia tem que permitir você dizer algo novo logo depois, que decorre do que você já disse. É a inferência. E isso encaminha para uma conclusão. Na prática, é o que eu mostrei aqui. Olha. Eu vou para o último, que eu acho que ficou melhor. Um país se desenvolve com investimento em educação. Eu vou colocar até aqui um só. Um país só se desenvolve com investimento em educação. Não tem como um país crescer, gerar empregos, gerar melhores condições de vida, gerar melhores serviços, se você não tiver investimento em educação. Esse investimento pode ser das próprias famílias ou pode ser do poder público. Num país que tem tanta gente pobre como o nosso país, e quem tem que comer já tem que ser um privilégio, se você, nesse final de ano, tiver uma mesa com comida para você comer e a sua família tiver com a saúde mais ou menos ali em dia, já é para você ficar feliz. Essa é a realidade do nosso país. Eu lembro disso todo dia quando vou comer o meu feijão. Essa é a nossa realidade. Então, um país tem de vir de algum lugar, tem de vir do poder público. É dele que tem de partir. Então, um país só se desenvolve com investimento em educação. Isso é um dado, um argumento, uma premissa, que eu não coloquei nem público, nem privado, já para não ser polêmico, entre aspas, já para ser uma coisa aceitável, meu diretor, minha diretora, certo? Então, disso aí eu posso dizer uma coisa nova. Os educandos, olha, eu quero que vocês percebam, olha, investimento em educação, logo em seguida vem educandos, entendeu? Aqui está no predicado, aqui está no sujeito. Essa relação que vocês têm que tentar fazer. Um país só se desenvolve com investimento em educação. Os educandos, ou seja, o investimento em educação, né, tem um elemento fundamental, que são os educandos. Ok? Em qualquer sistema educativo. Como é que você tem uma boa escola se os alunos não estudam? Como é que você tem bons alunos, que aí é a conclusão? Como é que você tem alunos que estudam se eles não têm grana? No sacrifício, né? Isso aí tudo eu escrevendo para vocês no fim de ano e lembrando da minha vida. Ok, turma, então essa é a relação argumentativa. Número 1, a seção de partida. Número 2, a seção de passagem. Passagem para o quê? Para a conclusão, a seção de chegada. Tudo bem? Deixa eu só, para quem por acaso não tem entendido ainda, eu dar a chance de entender, eu vou encerrar esse nosso encontro mostrando assim, olha. Você teria o tema educação como forma de desenvolver, como forma não, como instrumento de desenvolvimento de um país. Certo? Esse seria o tema lá da sua prova. Seria o tema da sua prova. Como é que ficaria um dos seus parágrafos argumentativos? Você poderia fazer isso. Olha. Acompanhando o meu raciocínio. Aqui seria o seu parágrafo. Meu diretor, minha diretora entenderam? Um país se desenvolve com investimento em educação. Os educandos são elementos fundamentais de um sistema educativo de um país. A oferta de dinheiro para estudantes promove o desenvolvimento de um país. É óbvio que aí eu tenho um problema de repetição de palavras, mas é um exemplo didático para vocês perceberem a relação argumentativa. E também ninguém escreve de modo tão seco. No exemplo que eu vou mostrar no próximo vídeo, vocês vão ver que essa relação a gente vai ter de perceber no desenvolvimento do parágrafo. Posso parar aqui? Deu certo, meu diretor, minha diretora? Deu certo? Deu. Pode. Vamos para o nosso intervalo. Quando a gente voltar, relação argumentativa. A revisão a gente vai fazer em outro encontro, viu? Valeu.